Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Os dois, ou melhor, olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, não tinham compreendido ainda a Escritura, segundo o qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei ressuscitado. Aleluia. Podemos sentar e meditar as leituras de hoje da missa do dia, né? Tem a missa do dia e a missa da noite. Nesta madrugada, Jesus ressuscitou. Como vemos, o evangelho de ontem e o de hoje é muito parecido, né? Muito parecido. Na carta aos apóstolos, leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro, ele já está lá no meio do povo, em toda a Judéia. Ele vai lá fazer um testemunho, falando ao povo que Jesus ressuscitou. No meio dos judeus, no meio daqueles que acreditavam e também da grande maioria que ainda não acreditavam. E ele, como testemunho, ele vai falar com muita autoridade. E sabemos que depois que Pedro ele recebe a graça do batismo em Pentecostes, né? Quer dizer, aquela efusão do Espírito Santo, porque claro, ele já tinha sido batizado, né? Mas aquela efusão que desce em Pentecostes, Pedro sai dali com uma força, uma fé tremenda, que na sua primeira pregação ele converte 3.000 pessoas que começam a ser batizados e seguir a vida cristã. E aqui o Pedro está dando esse testemunho de que Jesus ressuscitou, se manifestou a nós durante 50 dias após a ressurreição e deu aos apóstolos a missão de continuar anunciando a boa nova de Jesus Cristo, pregando esse novo mandamento, testemunhando esta fé, esse amor
de Deus por nós, que por meio de Cristo Ele vem vencer a morte e nos dar a vida. Por isso, na segunda carta de São Paulo aos Colossenses, São Paulo vai falar àquela comunidade de Colossenses, dizendo: irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde Cristo está, sentado à direita de Deus, pois a vossa vida está escondida com Cristo. Quando vier em glória, aqueles que estiverem em Deus ressuscitarão. Então, para nós é essa esperança viva de que Jesus ressuscitou e Ele se faz presente. Ontem eu dizia, a forma que Cristo se manifesta a nós ainda nos dias de hoje é na Sagrada Liturgia. Por quê? Ele se manifesta na sua palavra, quando fala a nós, pela Sagrada Escritura, e também de forma real e verdadeira na consagração, quando o pão se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna sangue. Jesus está vivo, presente. Nós não se damos conta disso. Nós comungamos Jesus e pensamos que é apenas pão. Tomamos o vinho, pensamos que é vinho, mas é o seu sangue. Jesus está vivo no meio de nós, por meio da graça do seu sacrifício em toda a Santa Missa. E nós não se damos conta disso. Então Jesus, no Evangelho, vai trazer então esse relato aonde no domingo Maria Madalena acorda cedo e vai com as mulheres para ver o túmulo de Jesus. Isso era costume, era tradição judaica, de que já no primeiro dia após a morte fosse ao túmulo, porque para os judeus, até o terceiro dia, eles tinham essa presença muito próxima do túmulo. E segundo a tradição judaica, quando se morria alguém da comunidade, alguém muito conhecido da família, eles choravam 7 dias, 7 dias chorando. Assim também, quando casavam, era 7 dias festejando. Nas bodas de Canaã, Jesus ficou 7 dias lá, tanto que faltou vinho, Foram ao túmulo, bem de madrugada, e ela viu que a pedra tinha sido retirada. Provavelmente os guardas que ali estavam caídos, porque o clarão foi tão grande que os guardas caíram no chão e ficaram como que adormecidos. Depois saíram assustados, Falaram para alguns doutores da lei, avisar do que tinha acontecido, e eles começaram a dizer que Jesus tinha sido roubado, Mas uma das coisas que para a gente entender, que quando Pedro entrou, porque João chegou na frente correndo, quando Maria Madalena foi avisá-los, mas João não entrou. Como dizia ontem, João respeitou a autoridade de Pedro, já reconhecendo nele aquele que iria dar continuidade à missão que Cristo tinha dado a eles. Mas Pedro entrou e viu os panos dobrados, Então o cuidado de Deus, Quando alguém vai fazer algo, roubar ou fazer assim, ou qualquer outra coisa, não vai ter esse cuidado de dobrar o pano, deixar como Deus deixou. Na outra parte do Evangelho, não sei se é provavelmente Lucas, vai falar que quando Maria Madalena chega, o anjo se apresenta, e ela vê o anjo na parte de fora, e ela pergunta: onde colocaram o Senhor? E o anjo falou: ele não está mais aqui,
E ela percebe que aquela pessoa não é uma pessoa, mas sim o anjo que ali está guardando para comunicar a ela, para que ela vá avisar então aos apóstolos, né? Então, como disse ontem, Maria Madalena é apóstola de todos os apóstolos. E assim, meus irmãos, Jesus ressuscita. E dali em diante, os apóstolos começam já a repensar a sua vida e a sua missão. Depois, durante a semana, a gente vai lendo os evangelhos, né? Vai citar também aquela parte de Tomé, que ele não está presente, e Jesus se apresenta. Então Jesus vai se apresentar no meio deles muitas vezes. Aqui no texto do evangelho a gente relata algumas, mas Jesus ficou 50 dias se manifestando, dizendo: não tenham medo, eu estarei convosco todos os dias. Serão levados aos tribunais, chicoteados, né? E a gente vai ver que a vida dos apóstolos, a maioria foi sacrificado, né? São Pedro, por exemplo, ele foi crucificado também. Ele pediu: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o Senhor. Todos eles, com exceção de São João. Por que São João não foi martirizado? Porque São João recebeu uma nobre missão. Eis aí a tua mãe, Jesus fala para ele. Leva a mãe, leva a igreja para casa, né? Maria é a presença da igreja. Como disse, no sábado Nossa Senhora estava de pé. Ela é a presença da igreja que não sucumbiu, né? Aquela que ficou em oração. Ela que está lá em Pentecostes com os apóstolos, pedindo a graça do Espírito Santo para os apóstolos, porque ela já está cheia do Espírito Santo, né? Foi a primeira a receber o Espírito Santo. Foi concebida o Espírito Santo nela, por meio do Cristo que nasce, né? Então ela está lá. Ela é presença verdadeira na igreja. E vamos ver que os apóstolos, todos eles vão ser perseguidos, com exceção de São João. Foi o último apóstolo a morrer. Tanto que Cleto, depois de Pedro, foi Cleto, o segundo Papa. Cleto já era Papa, né? O segundo Papa, e São João ainda estava vivo. Porque São João teve a nobre missão de cuidar da mãe, de cuidar da igreja. Então, meus irmãos, para cada um de nós, Deus dá uma missão. A cada um de nós, pelo batismo, somos chamados a viver o Cristo ressuscitado, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Nós temos essa missão, não é somente do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos. Coitado de nós. Se estamos de pé porque existe uma igreja que reza, um povo que acorda à madrugada para orar. Quantos irmãos que jejuam, que oram e que mantêm essa igreja? Às vezes o padre, o diácono nem tem para ajoelhar, porque o trabalho é grandioso, né? Nos gasta muito. Ainda mais nós diáconos, né? Que temos que conciliar família e igreja. Nós somos e carregamos 2 sacramentos, né? Sacramento da ordem e sacramento do matrimônio. Às vezes não dá tempo nem de dobrar o joelho, porque a gente dobra o joelho diante de um leito de uma pessoa doente, né? Fazendo o enterro, mas também dobrando o joelho com a esposa, com os filhos. E aqui na igreja a gente também é chamado a ser instrumento de Deus. Então, que nós todos batizados temos uma missão, não é somente daqueles que são ordenados. Vocês têm uma linda missão, como pai, como mãe, como consagrados a Deus pelo batismo, pelo sacerdócio comum. Eu também sou outro Cristo. Quando comungar Jesus, eu se torno outro Cristo, outro discípulo para ir e anunciar. Ide, fazei discípulos. E quando o sacerdote não estiver presente, nem o diácono, e tiver uma criança lá em perigo de morte, e não tiver, você como pai, como mãe, também pode batizá-los.
você também é instrumento de Deus. Você também é chamado a ser luz, a ser sinal do Cristo ressuscitado. Hoje posso sair daqui enviados, né? Porque o canto final, na verdade, é canto de envio. Quando o diácono diz: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, vocês começam a missão para tornar essa igreja viva, presente, ressuscitada. Que Cristo, nossa Páscoa, que foi imolado por nós, nos dê essa graça do Cristo ressuscitado, de levar a alegria do Cristo ressuscitado a todos aqueles que ainda estão vivendo a quaresma, que não entenderam nada, que ontem muitos fizeram festa porque o mundo dizia que era festa, mas a maioria não entendia que a festa era porque Cristo ressuscitou. Esse é o verdadeiro sentido da festa, não porque o mundo diz que é festa. A verdadeira festa é quando a gente vem à casa de Deus agradecer, não fazer a festa somente lá em casa. Faltou o mais importante, faltou Jesus. Faltou Jesus ressuscitado. É uma alegria passageira, mas aqueles que buscam no Senhor, essa alegria permanece. Mesmo que às vezes a gente passe por situações difíceis, mesmo que a gente esteja no chão, caído, doente, machucado, mas nós temos a presença do Cristo agora ressuscitado, que nos dá força para caminhar. É Ele que nos dá força, que nos faz caminhar nesse mundo. Que de tristeza a gente não precisa procurar, ela vem sozinha, né? Ela vem sozinha. Você conversa com alguém, você soube daquela pessoa, assim, morreu, né? Tá lá, tá com câncer, tá com isso. Gente do céu. Mas se estivermos em Jesus, Cristo ressuscitado, Ele nos dará força para caminhar. Ele é o Senhor da nossa vida, o Cristo que nos anima. Amém, irmãos? Amém. Cristo ressuscitou, aleluia! Aleluia, aleluia! Creio em Deus Pai,